Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, agradecer aos senhores deputados que colocaram as questões e já a questão direta que a Sra. Deputada Mariana Silva, do PEV, colocou. Com o que eu não concordo, Sra. Deputada, é com a redução do montante líquido que o Estado dá às instituições particulares de solidariedade para desempenharem uma função que é uma função pública. E, portanto, a questão da discussão das mensalidades é uma discussão que não faz sentido neste contexto e que decorre daquelas que são as dificuldades dos lares originadas na redução líquida daquela que é com participação pública, e contra essa nós batemos-nos aqui. Portanto, aquilo que pode ser feito para que não reste para os idosos essa fatura é o Estado, por exemplo, atualizar o montante dos acordos de cooperação, pelo menos no montante daquilo que aumenta o salário mínimo nacional, porque isso quer dizer que estas instituições vão poder, ao nível dos seus custos com pessoal, ter um equilíbrio e não ter um desequilíbrio nessa componente, o que obviamente faz com que nas outras tenham que o compensar. É aí que o Estado deve responder. E sobre isso vou também à questão do Sr. Deputado José Soeiro e à questão do suposto monopólio privado. Uma coisa é o monopólio privado, outra coisa é a subsidiariedade. São coisas completamente diferentes. O que o Estado faz aqui, e do nosso ponto de vista bem, é aproveitar recursos que existem no terreno para o desempenho de funções que são públicas. E, portanto, não há aqui uma privatização da segurança social e da resposta social aos idosos. A resposta social aos idosos é prestada por quem está no terreno, porque, até prova em contrário, isso é preferível a estar concorrentemente a criar todo um outro sistema. Ó, Sr. Deputado, e eu onde discordo é na avaliação que fazemos. Se há momento em que eu acho que se mostra que exatamente esta resposta é mais eficaz do que a resposta pública, é exatamente esta. Porque se nas instituições as coisas podem não ter corrido sempre da melhor forma, como é evidente, o momento é difícil, para o Estado também, e eu reconheci-o na intervenção, a nível dos apoios públicos funcionou muito pior. E, portanto, olhando para a realidade atual, eu não consigo fazer a leitura que o Sr. Deputado faz. A leitura que eu faço é que, se os lares fossem públicos, provavelmente, avaliando por aquilo que tem sido a resposta do Estado, os idosos estariam em pior situação. Porque, apesar de tudo, no que dependeu das próprias instituições particulares de solidariedade social, e reconheça-se com o Estado representado pelas autarquias, também é Estado, mas não é Estado central, funcionou muito melhor do que, por exemplo, as brigadas criadas pelo Ministério. Ou a articulação inexistente, como aqui foi referido também, e foi referido pelo Sr. Deputado, entre saúde e segurança social. Nós tivemos as duas ministras no Parlamento a comprometerem-se com uma melhor articulação entre as duas áreas. E nós sabemos que isso não chegou a acontecer. Que continuamos a ter problemas, porque obviamente estas instituições não são especializadas no cuidado, na prestação de cuidados médicos. Peço concluir, Sr. Deputado. Vou terminar, Sra. Presidente. São especializadas na prestação de cuidados a idosos, não de saúde, e, portanto, essa articulação não existiu. Terminava, Sra. Presidente, respondendo à Sra. Deputada Clara Marques Mendes e agradecendo a questão. Obviamente que o projeto do PSD é da maior importância, por isso é que referi outras iniciativas. Todos os idosos têm que ser acompanhados, estejam onde estiverem e ainda que estejam em lares ilegais. O Estado não pode, neste momento, fazer uma discriminação que não prejudique esses lares, prejudique os idosos, e isso seria inaceitável. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Diana Ferreira e Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, Sra. Deputada Diana Ferreira, respondendo já diretamente também, uma justificação e uma retribuição. A justificação, o CDS não votou a favor deste projeto de lei por duas razões que eu explico rapidamente. Uma é que não se resolve um problema conjuntural com uma solução estrutural, ou seja, não pode contratar definitivamente e empolar os quadros de funcionários destas instituições por uma realidade que é uma realidade limitada no tempo. E, portanto, não pode aumentar os custos estruturais sem que isso depois tenha um equilíbrio na gestão, a não ser que o Estado financie isso. E isso não estava no projeto do PCP. Não estava no projeto do PCP o financiamento das despesas com pessoal estrutural para o futuro. Segunda questão que justificou que não se votasse a favor. A contratação. Quer dizer, não pode ser o Estado, a nível central, a contratar trabalhadores e a impô-los às instituições. Obviamente que o processo de contratação tinha que ser conduzido
assumido pelas próprias instituições. A retribuição são duas medidas que o CDS apresentou e que o PCP votou contra. Primeira, SOS Lares, contratação de médicos. Se o Estado não consegue resolver a articulação entre a saúde e a segurança social, para que haja cuidados de saúde nos lares, então que se autorize os lares a poder contratar os médicos para prestarem esses cuidados de saúde. O PCP não votou a favor. Outra questão essencial para os idosos que estão em casa, que têm o problema com o seu orçamento familiar, que muitas vezes é pessoal porque estão sozinhos, a questão dos medicamentos. Conseguir excluir de uma vez por todas a despesa com medicamentos daquilo que é a despesa das famílias com menos recursos e dos idosos com menos recursos. Também não votaram a favor desse projeto do CDS. E, portanto, provavelmente há necessidade aqui de uma maior articulação para que se possa efetivamente conseguir ter essas soluções. Quanto ao Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, há uma frase que eu acho que disse, não terá com certeza dito com o significado que ela tem, que é que na minha intervenção disse coisas que não corresponderam à verdade. Se assim tivesse sido, o Sr. Deputado tinha dito quais eram e não disse nenhuma. Portanto, o Sr. Deputado disse que na minha intervenção eu tinha dito coisas que não correspondiam à verdade e depois discorreu o e-mail que há de ter recebido do Ministério da Segurança Social com os dados todos que o Ministério da Segurança Social acha que são positivos para explicar a situação atual. Ó senhor Deputado, mas o problema é que isto não se resolve com mails do Ministério. Isto resolve-se com soluções que no terreno resolvam o problema das pessoas. E o que eu disse lá de cima, e não é mentira, é que não é o CDS que diz que as brigadas não são suficientes. Foi a Sra. Ministra que o disse. Portanto, no mail que lhe mandaram do Ministério, podiam ter posto também acrescentado. Além disto, a Sra. Ministra disse na semana passada que o Ministério já não tem capacidade para responder a todos os problemas que existem nos lares. Porque é isso, Sr. Deputado. Não se trata aqui de uma questão de quem está no Governo e quem está na oposição. Não se trata de nós virmos dizer que no lar X aconteceu isto e o senhor responder com a estatística geral. Trata-se de todos sabermos. Peço conclusão, todos sabemos, Sra. Presidente, vou terminar. Todos sabemos e não podemos ignorar que há muitos idosos isolados que precisam de apoio e há muitos lares sem capacidade de resposta. Sr. Deputado, nenhum de nós pode negar esta realidade. E se não a podemos negar, quando iniciamos, Sra. Presidente, um novo confinamento, nós temos que agir em conformidade. Muito obrigado.